Oi, eu sou a Mariana Kupfer, mãe e apresentadora do Amar, meu programa no YouTube, que conta histórias e traz informações valiosas sobre maternidade, saúde e bem-estar. Eu falo sobre maternidade há mais de 10 anos e agora me tornei parceira de Materna, a plataforma de Universa no UOL, que acompanha e aconselha gestantes e mães com muito tato e informação. Você pode ver os vídeos de Amar Materna toda segunda-feira no YouTube de Universa. E se quiser uma companhia durante a sua gestação, entra no link que aparece aqui na tela. Clicando na primeira matéria, você já encontra um box para se inscrever na newsletter de Materna. É só colocar sua semana de gestação e o e-mail para começar a receber conteúdos feitos com carinho para você. A maternidade vem cheia de dúvidas, especialmente quando é a primeira vez. Quais cuidados temos que ter antes da gestação e depois que o bebê nasce? O que fazer com as alergias e outras preocupações? Hoje vamos conversar com a doutora Kelly Oliveira, pediatra e alergista, que também é mãe e entende tudo sobre os desafios da gestação e da primeira infância, inclusive o que fazer quando os pequenos começam a espirrar, tossir e se coçar. Porque quando o assunto é cuidar de quem a gente mais ama, toda pergunta é válida. Vamos juntas? Doutora Kelly, muito obrigada por estar aqui hoje. Estou muito feliz com a sua presença. Eu queria começar te perguntando se você sempre sonhou em ser mãe. Eu queria saber como foi esse processo, ainda mais pela sua área de especialização. Olha, eu posso te dizer que eu sonhava ser mãe desde criança, até antes de ser pediatra e ser médica. Foi algo que eu sempre sabia que eu ia ser. Eu sabia que eu queria ser mãe. Que legal. Mãe de 3, né? E mãe de muitos, viu? Mãe de muitos. Eu não queria um só. Eu queria saber como é que foram as tuas gestações e se algo acabou te surpreendendo como mulher, mesmo com o teu conhecimento profissional da área da saúde. Olha, cada gestação é uma. A primeira eu acho que assim a gente fica muito mais com medo, insegura. Tem a questão de você não saber o que esperar. E eu sempre gostei muito assim de ser pediatra, né? de ser médica. Então eu gostava muito de atender e gosto ainda, claro. Mas aquele processo de você sair um pouco desse ambiente de trabalho ou poder ir para a maternidade é como se você mudasse mesmo a pessoa que você é, né? Então eu falo que quando você tem o primeiro filho é um luto, né? Um luto da mulher que você era e da mulher que você se torna. E cada maternidade, ela te dá um vislumbre novo, um vislumbre do que vai ser, mas a segunda você já sabe como é ser mãe. Você não sabe como é ser mãe daquela pessoa, Isso. daquele ser humaninho especial. E o terceiro, eu falo que é como se fosse um sopro de maturidade mesmo. É como se você já soubesse o que é, você já teve o segundo, mas ao mesmo tempo você é mais tranquila, você é mais desacelerada, você sabe que as coisas podem esperar e que o bebezinho ali que está do seu lado, que você está sentindo aquele cheirinho gostoso da cabecinha dele, não pode esperar. É verdade. Então... Tem algum cuidado específico que você recomenda para a gestante desde o primeiro trimestre? Olha, eu falo que até antes do primeiro trimestre é importante que a mulher ela se prepare. Hoje a gente fala muito sobre a questão dos primeiros 1000 dias, que são os primeiros 2 anos de vida do bebê, somando a gestação, dá 1000 dias. Só que a ciência tem mostrado que o preparo para a gestação também é muito importante. Então a gente acrescentou aí 100 dias e ficou 1100 dias, que são os 100 dias antes da mulher engravidar, que ela se prepara. Então você vê como é que tá seus exames, as suas vitaminas. Eu falo que você precisa estar bem, né? Eu falo que é como se fosse um aquário. Então você tem que limpar o aquário, cuidar daquele aquário que vai receber
o bebezinho. Então, você poder ir para o médico, se preparar para a gestação, eu diria que é a melhor coisa. Se você já está pensando em ter filho, você poder fazer isso é a melhor coisa e já começar as vitaminas, iniciar as rotinas que precisa, fazer exames. Kelly, vamos falar então, a mulher está grávida, vamos falar do primeiro trimestre. O que é mais recomendado? O primeiro trimestre é extremamente importante. Então, nesse caso, o que eu considero bem importante é o uso das vitaminas, como por exemplo, o ácido fólico, que está ali na formação do tubo neural. Tem o ferro, por exemplo, que é importante a mulher estar em um nível adequado, as vitaminas, no caso a vitamina D e outras. E o bebê está se formando, então a mulher tem uma atividade física, assim, dentro do saudável, uma alimentação saudável, com gorduras boas, né? A gente fala de, por exemplo, um abacate, a gente fala do ômega 3 também, que é muito importante, e nesses alimentos ela poder se cuidar desse aquário que é tão importante, né? Com certeza, Kelly. Quando a gente fala de exames pré-natais e check-ups na gestação, o que não pode faltar? Nossa, tem tantos exames, mas a gente tem que pedir todas aquelas sorologias que a gente tem risco, né? Por exemplo, da mulher ter alguma doença dessas que a gente solicita, então toxoplasmose, CMV, herpes, sífilis, HIV, todas essas, né, que a gente solicita. Solicita os exames de rotina, glicemia, hemograma, o perfil de ferro, as vitaminas para ver como é que tá, e já inicia uma suplementação adequada nesse primeiro trimestre. Então eu diria que esses são os exames iniciais bem importantes e que eles vão ser repetidos depois em cada trimestre. Tá. Quando a gente fala de sono, Kelly, como que a qualidade do sono da gestante pode ou não afetar a saúde do bebê? Olha, é muito importante o sono, eu posso até dizer porque recentemente eu tive bebezinho, né, tava inclusive gestante, e a mulher, quando está se preparando, o que acontece? Existe uma vasodilatação, ou seja, o corpo ele recebe mais líquido, ele está se preparando, inclusive o rim ali, e a gente faz mais xixi. Não sei se quem lembra, né, que fez muito xixi na gravidez, e não só no final, porque você fala assim, poxa, vai dar vontade só no final, porque tá comprimindo, a barriga comprime ali todos os, né, os órgãos, inclusive não tem muito espaço para bexiga e tudo. Mas não, no início dá muita vontade, porque acontece essa vasodilatação. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque a mulher acorda mais vezes à noite, e isso acaba atrapalhando o sono, muitas vezes, né? Porque acorda mais vezes, aí sono interrompido, fora que a barriga acaba não tendo uma posição muito boa, às vezes dá aquela falta de ar, e eu falo que sim, o sono é muito importante. Você ter um sono reparador na gestação, ela vai ajudar a mulher a ter mais disposição, e ao mesmo tempo também o bebezinho ali tá num ambiente menor de estresse, porque diminui o estresse, ajuda a repor as energias, então o sono ele é fundamental, é essencial não só para quem está gestante, mas para todo mundo, né? O que você considera essencial nos cuidados com o recém-nascido nos primeiros meses de vida, Kelly? Olha, eu falo que quando o bebê nasce, a gente poder cuidar de como ele nasceu. Então, se a gente puder, é óbvio, né, que se tiver uma indicação, um parto normal, que a gente sabe que tem uma microbiota, que são toda a flora que organiza ali o nosso corpo, que faz parte do nosso corpo, vai auxiliar. Lógico, como eu falei, se for possível, se for seguro, é óbvio que o parto ali, cesariana, ele também, se for recomendado, vai acontecer e precisa acontecer. A amamentação é muito importante. Então eu falo que para a mãe poder se informar, ter conhecimento sobre a amamentação e poder saber o que fazer nos primeiros dias é muito importante. Quando a amamentação ela se estabelece, o sono também vai melhor, porque o bebê está melhor nutrido, a questão da alimentação da mãe também, que acaba influenciando um pouco a questão do bebezinho, do leite materno. Eu sei que tem aquela polêmica, né, a amamentação influencia ou não na questão das cólicas, mas no caso a gente tem visto cada vez mais na ciência que de fato influencia, não que vai
a mulher ter que restringir a alimentação dela, mas comer bem, comer saudável. E o bebezinho ter o contato do pele a pele, a presença da mãe, dos pais. Os primeiros meses de vida a gente precisa estar muito perto do bebê, né? Esse vínculo está se formando, a questão do toque, de você trocar o bebê e conversar com ele, o olho no olho. Que amor. Isso eu diria que se a mãe estiver ali próxima do bebê, puder nutri-lo e ter esse afeto, esse carinho que a gente sabe que é tão importante para a conexão do cérebro, né? As sinapses neurais, o cérebro ali está fazendo conexões, como a gente falou dos 1000 dias, tudo isso está sendo formado. Isso eu diria que é o mais importante. Obrigada, doutora. Voltamos já. Durante a maternidade, cada escolha importa, até mesmo a escolha do antialérgico, já que nem todos agem da mesma forma no organismo do seu filho. Por isso, vale saber que a Allegra é alívio rápido da alergia, sem dar sono e sem atrapalhar o desenvolvimento do seu filho. A Allegra é o único antialérgico com 0% interferência cerebral, ou seja, age apenas onde precisa, nos sintomas da alergia. Porque quando a gente cuida de quem mais ama, cada detalhe faz diferença, até mesmo a escolha do antialérgico. E voltamos com a doutora Kelly. A gente sempre fica muito preocupada quando nossos filhos ficam doentes. Eu sempre falo, deixa eu passar por isso, mas minha filha não, né? Você lembra se os seus filhos tiveram algum episódio de alergia e quais foram? Então eu lembro da minha primeira filha, a Esther, quando ela teve um diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. Foi até um diagnóstico tardio e fui eu mesmo que fiz, porque eu sou médica e pediatra e alergista, então acabou que eu estava fazendo essa suspeita, porque ela teve, quando era pequenininha, bebezinha, muita assadura, ela tinha um pouco de refluxo, foi mais sofrido a questão da amamentação, e eu não consegui identificar ali naquele primeiro momento o que era. Eu achei que eu tinha muito leite também, então voltava. E como eu dei só leite materno exclusivo, e ela só foi começar a tomar leite de vaca mesmo depois que a minha segunda filha nasceu, porque eu amamentei até mais de 2 anos, então ela começou a ter as fezes, né, o cocô muito mole, nunca foi normal. E eu, apesar de eu ser médica, a gente às vezes acha que tudo é normal, né, assim mesmo, mas eu comecei a me questionar, falei, nossa, o cocô dela nunca foi normal. E aí, falei, poxa, será que é alguma coisa? Né, porque o meu sobrinho teve alergia, minha sobrinha teve alergia depois que eu que cuidei, e eu excluí o leite. No que eu excluí, ela melhorou totalmente. Nossa. Completamente. Aí a gente ficou um tempo sem o leite, uns 8 meses. Depois eu fui inserindo gradualmente, hoje ela consome. Normalmente a gente não faz muitos exageros, mas ela não tem mais reação, graças a Deus. Como que os pais podem diferenciar uma alergia de uma gripe ou um resfriado? Olha, isso às vezes não é tão simples. Às vezes é lógico que os pais com orientação vão conseguir, mas geralmente a alergia ela é algo crônico, é algo que não é só quando a criança está gripadinha, doente. É lógico que quando está na escola parece que vive com o nariz escorrendo, né? E aquele catarro verde, tosse. Mas a alergia, ela acontece principalmente na ausência de febre, ou seja, a gente sabe que a criança não está com um quadro de doença, né? Ela não está com infecção, ela tem um quadro de alergia que ora melhora, ora piora. E aí a gente consegue identificar, mas muitas vezes vai precisar ali de um olhar mais atento do pediatra, do alergista para avaliar. Mas para os pais é perceber, poxa, sempre fica assim, o nariz está sempre escorrendo. Mesmo quando aquela gripe passa, o nariz continua, aquela tosse é uma tosse seca, é uma tosse que piora à noite, que piora quando faz exercício, piora quando faz alguma atividade, ri muito, chora muito, começa a tossir. Isso é sinal de que pode ser um quadro alérgico, além de uma infecção ali bacteriana ou viral. Existe alguma idade em que as alergias respiratórias aparecem com mais frequência?
Respiratória começa em torno de 2 anos, às vezes um pouquinho antes, com a famosa bronquiolite. A bronquiolite, ela é causada por vírus, mas ela é como se fosse um gatilho para uma alergia respiratória. Então, as crianças têm o vírus causa uma inflamação pulmonar, que se a criança já tem aquela genética, ou seja, ela já tem aquela predisposição de ter aquela doença, ela pode virar uma alergia, né? No caso, uma asma. Antigamente a gente chamava de bebê chiador, mas no último consenso não existe mais bebê chiador, agora você chama de asma e já começa o tratamento. E aí precisa, sim, acompanhamento médico e fazer o uso do medicamento adequado. O que os pais devem buscar ao escolher um antialérgico para os filhos? Olha, eu sempre recomendo que o antialérgico ele seja um antialérgico que, por exemplo, não atrapalhe a questão do sono, que não tenha um sedativo, porque muitas vezes a gente quer que a criança fique bem durante o dia, e a gente vai precisar dar aquele remédio, um antialérgico, que a criança vai tomar durante o dia e aí vai para a escola, não consegue fazer as atividades, não consegue aproveitar, brincar, e que tenha um mínimo de efeitos colaterais, não só em relação ao sono, mas outras coisas. O medicamento também eu recomendo que precise ter um sabor um pouquinho melhor, um pouco mais palatável, para a criança poder aceitar, porque tem criança que tem muita dificuldade de aceitar remédio, então isso ajuda bastante e a criança fica bem mais tranquila. Qual seria o seu maior conselho vindo do seu olhar de pediatra e também do seu coração de mãe? Olha, eu gosto muito de dizer que a mãe é a principal especialista dos seus filhos. Muitas vezes, e eu falo isso como médica, como mãe, e eu sei que ser mãe me tornou com um olhar mais empático para as minhas pacientes, sentir a dor que elas estavam sentindo, e quando a mãe fala alguma queixa, algo que está no coração dela, ou que ela fala, poxa, doutora, eu acho que ele não está bem, a temperatura dele, eu acho que está meio quentinha, ou às vezes os pais falam, olha, doutora, eu queria levar ele no consultório, eu não sei, está doente, ou está acontecendo alguma coisa, eu falei, não, vem. E às vezes os pais falam, chega lá no consultório, a criança está jogando bola, está ótima, não tem mais nada, e aí os pais até pedem desculpa, doutora, nossa, em casa ele estava ruim, nossa, ele não estava bem. Eu falei, não, eu acredito em você. Eu não sou aquela pediatra que não acredita, acredito. Porque a gente tem que confiar no nosso instinto, sabe? O instinto de mãe, ele é poderoso, ele é muito forte. Ele é muito forte. E eu falo isso principalmente à mãe, porque o pai, às vezes ele tá ali, mas ele não tá tão perto. A mãe sabe, se ela encosta na testinha dele, ela sabe que tem uma coisa diferente. Se ela olha no olho, e às vezes não é isso eu falo para quando é criança, mas quando é adolescente, quando você olha para sua filha, para o seu filho, você sabe que tem alguma coisa errada, ou que você precisa de uma conversa mais próxima. Então a gente poder confiar nesse nosso instinto de mãe. O famoso instinto materno, né? Eu acho que é o que é mais poderoso, assim. E isso vale para, poxa, eu preciso procurar um tratamento. E aí ela vai no médico, o médico fala, não, mãe, você tá doida, não é isso, não, para com isso. Às vezes não, às vezes você precisa ir em outro médico, às vezes precisa buscar mais, porque tem alguma coisa de errado. E às vezes o primeiro médico ou o primeiro especialista não vai falar. Não vai ter, às vezes, essa sensibilidade. Então, se a mãe fala alguma coisa pra mim hoje, eu olho pra ela e assim, eu dou muita atenção. Eu falo, poxa, peraí, se você tá com esse feeling, a gente vai investigar. Se você tá com isso aqui, a gente precisa olhar com atenção. Pode não ser nada, mas pode ser. Como pediatra, você sempre soube o que fazer quando seus filhos ficaram doentes, ou às vezes dá aquele branco assim, tipo, peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui? Olha, não. Eu acredito que às vezes, no fim, a gente sabe, mas a gente fica na dúvida, e às vezes você precisa de uma outra pessoa, de uma outra opinião. Por exemplo, o meu bebezinho agora que nasceu, ele nasceu com a língua presa. E eu vi o freio lingual curto. E aí eu faço esse procedimento no consultório, e eu falei, nossa, ele nasceu com a língua presa. A primeira coisa que eu vi, deixa eu ver se a linguinha tá presa, porque a minha primeira filha teve, e eu tive muita dificuldade na amamentação por conta disso. Demorei um pouquinho, até por aquela coisa de insegurança, o outro pediatra falou, não, vamos esperar, tal. E aí eu decidi que eu ia fazer a frenotomia dele. Explica o que é. Que é o cortezinho da linguinha. Só que
eu sou mãe também dele, então eu fiquei com aquela coisa, poxa, será que eu tenho coragem, será que eu vou fazer e tal? Porque a primeira eu não tive, fez a frenotomia, mas não fui eu. E aí eu falei, não, eu vou fazer. Aí eu fui, separei todo o material, fui no consultório, tudo certinho, tudo que tinha que ser feito. E eu sempre faço com uma colega que me auxilia no procedimento e tal. E quando eu tava fazendo o procedimento, eu tive aquela, no meio do procedimento, olha isso, eu tive aquela, sabe assim, ai, será que eu vou continuar? Será que eu consigo terminar isso aqui? Porque eu falei, não, acho que eu não vou conseguir. Sabe assim? E aí ela falou, não, Kelly. E ela virou pra mim e falou, Kelly, você já fez milhares desse procedimento, é só fazer o que você sempre faz, vai dar tudo certo. Aí quando ela falou isso, eu relaxei, eu falei, nossa, é verdade. Aí eu consegui terminar. Mas às vezes a gente tem medo, a gente tem insegurança, como qualquer mãe. Então acho que a gente contar também com outros profissionais que estão ao nosso lado, que podem opinar, é muito importante. E as pessoas que estão ao nosso redor, ou seja, pediatras, outros terapeutas, não terem medo de falar para mim o que talvez seja óbvio e que talvez eu já saiba. Porque eles falam, não, ela já sabe, tá tudo certo. Só que a gente tá, às vezes, com um olhar meio cego de mãe e não consegue ver. Qual você diria que é um mito sobre a maternidade que você adoraria desmentir, tanto como médica quanto como mãe? Pode ser dois. Claro! Olha, o primeiro mito, eu diria que o pessoal fala muito sobre a amamentação e fala que o leite é fraco. Ah, o leite é fraco, o leite é fraco, e aí a mulher acaba não amamentando, acaba achando que ela não é suficiente, que o leite dela não é suficiente. Mas a grande maioria das vezes, não é porque o leite é fraco, é porque tem outras situações ao redor que estão causando essa dificuldade. Falei da língua presa, por exemplo, às vezes a mãe está com alguma doença, alguma coisa que precisa tratar, que dá baixa produção de leite. Às vezes alguma vitamina que a mãe precisa tomar, precisa se nutrir para produzir melhor. Então eu gosto de sempre falar, não existe leite fraco, o que existe é a gente ter essas dificuldades que não identifica e talvez até uma ignorância do médico, do profissional, em falar isso, porque a gente ouve muitos profissionais falando, muitos médicos inclusive falando, seu leite é fraco, não vai dar. E o outro é cada criança tem seu tempo, né? Que hoje as pessoas têm falado muito, a questão do autismo tem aumentado, os casos, enfim. E aí o médico fala, não, cada criança tem seu tempo, isso não é nada, mãe, isso aí é coisa da sua cabeça. E eu entendo que existem os marcos e que a criança pode engatinhar com 10, ela pode engatinhar com 1 ano. Mas se passou daquele período, a gente não pode simplesmente falar que cada criança tem seu tempo, a gente tem que ter o olhar atento, encaminhar para os especialistas, encaminhar às vezes para alguma terapia, para que essa criança possa avançar. E a gente não deixar passar uma coisa que é tão importante, que se não fizer a intervenção naquele momento, a criança vai perder muito, perder a questão do desenvolvimento dela. Olhando para toda a sua jornada, qual a maior lição que você leva da sua maternidade? Olha, que a gente vive cada dia de uma forma, que cada maternidade é uma, e que a gente poderia levar as coisas de uma maneira mais leve, sabe? Desacelerar mesmo, poder curtir muito, poder curtir cada momento, saber que aquele momento ele vai ser vivido e que vai passar muito rápido. Então, se eu pudesse dizer para quem é recém-mãe ou quem está esperando o bebê, aproveita esse tempo que o bebê é pequenininho, aproveita as coisas difíceis e ruins, entre aspas, que às vezes o bebê acordar na madrugada, às vezes um bebezinho que está doente, a criança está doente, aquele momento que você está ali com ele, que ele é tão agarradinho em você, e porque vai passar muito rápido, vai piscar e já está adolescente, vai piscar e já está saindo de casa. Isso aí. Que vai fazer falta. Kelly, obrigada pela sua presença aqui hoje. Boa sorte com os seus filhos. Muito ricas as informações que você trouxe. Obrigada mesmo. Obrigada. Prazer é meu estar aqui e estou à disposição. Não deixe de acompanhar esse e outros conteúdos aqui em Universa no UOL. Até o próximo programa. Beijos!
Qual